Olá, eu sou a Giovana e na aula de hoje a gente vai falar sobre o trovadorismo, em específico sobre duas poesias trovadorescas. O trovadorismo ele foi marcado, por suas cantigas, assim que chamavam, os textos que eram produzidos. Então temos quatro: cantigas de amor, cantigas de escárnio, cantigas de maldizer e cantigas de amigo. Hoje, nessa aula, vocês verão comigo apenas duas: cantigas de amor e cantigas de amigo. O trovadorismo foi o primeiro movimento literário a nascer em Portugal. Ele teve sua origem na França, no século XII, mas logo se expandiu por toda a Europa até chegar em terras portuguesas. O trovadorismo é um movimento literário marcado muito pela sua disseminação, ou seja, as suas produções elas tinham grande acesso ao seu público. Por quê? Porque elas eram cantadas, tocadas em rituais, em eventos. Então, lembrando, ela nasceu no século XII e naquela época o nível de alfabetizados, ou seja, pessoas que sabiam ler e escrever, era muito pequeno. Então, ao falar, ao cantar, além de ficar mais fácil para lembrar, era facilmente compartilhada, entre as pessoas. Bom, as cantigas são, como eu disse, são as produções, os textos. Algumas características, dessa poesia trovadoresca, além, dela ser fácil compartilhada por ser cantada e dançada em rituais, e tocada também, ela tinha esse contraponto, esse contraste entre a mulher idealizada e a mulher real. A mulher idealizada era aquela mulher doce, gentil, idolatrada, inalcançável, que os poetas trovadorescos eles escreviam muito sobre ela. Também, ela era a fonte de todo o lirismo europeu. Surge uma presença feminina e muito apreciada, como eu disse, e a mulher ela adquire maior importância na sociedade, já que, os poetas eles escreviam sobre elas, então consequentemente, ela era mais vista. Não quer dizer que elas eram, tratadas de forma melhor ou que elas se beneficiaram necessariamente sobre esse feito. Bom, a lírica trovadoresca galego-português, ela tem dois tipos. É o lírico, ou seja, são as cantigas de amor e de amigo, que é o que a gente vai tratar hoje nessa aula, e as cantigas satíricos, que são as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. E o que falava essas cantigas de amor? Bom, temos várias características e sobre o que elas falavam. A cantiga de amor ela surge lá na época medieval e tinha forte influência das cantigas provençais. O autor, o eu lírico, o poeta era o trovador e era sempre uma voz masculina, falando e cantando para uma figura feminina. Então era um amor por uma dama inalcançável. O trovador, ele se queixava pela indiferença da mulher, ele idealizava muito, então era uma figura doce, uma figura inalcançável. O trovador, tinha o desejo de servi-la, cantava o seu nome, declarava o seu amor, sem mencionar necessariamente o nome de uma figura feminina. E tinha muito sofrimento, muita fidelidade, muito drama, nesses textos. Por outro lado, as cantigas de amigo, elas não têm nada a ver com essa figura que a gente imagina hoje, do que seria um amigo. Muito pelo contrário, essas cantigas, elas parecem pertencer a uma raiz popular, que talvez seja, uma raiz pagã. Então, nas cantigas, nesses textos, eles tinham uma intimidade muito afetiva com a natureza, um apego muito significativo com as suas terras, nasce uma comunidade rural e se estrutura fixamente, um vocabulário simples, então não eram dos grandes nobres e sim da burguesia.